Boa noite, igreja. Tá fraco. Boa noite, igreja. Melhorou. Irmãos, queremos primeiramente, agradecer a Deus, pela oportunidade de nós podermos mais uma vez estarmos aqui reunidos, que eu costumo falar sempre isso, que é um privilégio nós podermos sair da nossa casa com toda a liberdade que nós temos e podermos estar aqui cultuando ao nosso Senhor. Muitos países aí não têm essa liberdade que nós temos. E mesmo assim, nós ainda colocamos muita dificuldade para podermos estar aqui. Que Deus nesta noite possa ser louvado e exaltado acima de qualquer outra coisa. É para isso e por isso que nós estamos aqui, para adorar e louvar o nome dele. Amém? Eu irei orar, pedindo orientação a Deus para tudo que for feito aqui, seja para engrandecer o nome dele. Mesmo sentado, que já já os irmãos vão ficar de pé, tá bom? Então oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá ao seu povo de poder estar reunido aqui neste momento, Senhor. Que nesta noite, Senhor, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Que o nosso louvor alcance o seu trono de glória, Pai. Pai amado, quero colocar, Senhor, cada vida que se encontra aqui, cada vida que entrou por esta porta, Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, Senhor. Abençoando, Senhor, nossos irmãos que estarão aqui à frente, Pai amado, os músicos, Pai amado, os solistas, Pai, abençoando o mensageiro da noite, que tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome, Pai. Continua conosco aqui, Pai, nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos ficar de pé, nós iremos abrir as nossas Bíblias, que se encontra em Tiago 5, do 7 ao 11. Quem veio à escola bíblica dominical vai saber do que eu estou falando, tá bom, irmãos? E quem não veio, vai aprender, Essa tática ela é boa. A gente ouve de manhã e chega à noite, a gente passa para toda a igreja. Amém? Então, lá em Tiago, fala assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, tempora e seródia. Sede, pois, também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenado. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência do profeta que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, irmãos? Então, nós vimos, que a perseverança, do cristão, ela tem que permanecer até a vinda do Senhor, irmãos. Não é fácil, é difícil, é uma luta, o qual nós passamos cada dia das nossas vidas. Mas aquele que perseverar até o final vai receber a coroa de glória. Aí ele dá o exemplo aqui de Jó, todo o sofrimento, de Jó passou por todo aquele sofrimento, mas no final Deus restituiu tudo que tinham tomado de Jó. Então, irmãos, vale a pena nós perseverarmos até a vinda do Senhor. Amém? A equipe de louvor está com a oportunidade. Paz, Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Vamos estar louvando o nosso Deus.
mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare, não caminhamos, não caminhamos. O que nos move, é o que nós cremos. Você, nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam
isso. Amém. Amém. Jesus. Muito bom, né, irmãos? Possa abençoar, né, a equipe de louvor. A atmosfera que estava muito boa, irmão. Estava muito gostoso. Esse gritinho da Dilceia aqui na frente era tudo. Irmãos, muito bom, né? Como nós louvamos aqui agora, né? A perseguição jamais poderá parar a igreja do Senhor. O diabo, ele tenta, né? Ele persegue a igreja de Cristo, mas parar nunca vai conseguir. Amém? Agora eu vou convidar a nossa irmã Carla. Vai estar solando, né? Depois eu vou apresentar os nossos irmãos visitantes. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Queria deixar uma reflexão para os irmãos nessa noite. E eu não sei o que cada irmão nessa noite está passando, mas eu quero dizer que o deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. É no deserto que somos moldados e fortalecidos e preparados para viver as promessas do Senhor, que nos esperam do outro lado. Por mais difícil que pareça, lembre-se, isso também vai passar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
Obrigado, irmã Carla, né? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Amém? E agora eu queria conhecer, né, os nossos amigos que estão nos visitando. Eu gostaria de convidar desse lado, né? Se tem alguém nos visitando, né? Que eu acho que tem. Ali está minha tia, a tia Lúcia. Aqui é o nosso mensageiro, José Américo. Ele vai se apresentar melhor aqui depois, tá, Américo? Aqui do lado de cá tem alguém? Irmãos, esse rapazinho aqui, eu já nem considero como visitante, que toda semana eu estou vendo meu amigo aqui, rapaz. Que Deus possa te abençoar, tá, meu irmão? E você possa voltar sempre. Irmã Antônia, não posso esquecer desse nome, irmã Antônia. Irmã Antônia também, eu vejo muito o rostinho dela aqui também. Seja bem-vinda, irmã Antônia. Que Deus abençoe a sua vida também, tá bom? E como é que a igreja fala, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém, irmãos? Agora nós vamos tirar os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Para isso eu vou convidar a irmã Isabel, nosso irmão... Depois dos 50 a gente esquece tudo. Irmã Ruth não está na casa não, né? Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Cantar bem bonito. Isso. O pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos por ti, tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer, despontando já maligno batalhões, no grandioso amor, revelai-vos hoje, novos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo todos a sofrer, bem alberguei o seu pendão, firme sempre até morrer, sejamos cantos a Jesus guiar, e assim o real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, vão ver e reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alberguei o seu pendão, e sempre até morrer. Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, como é bom louvar a Ti, Senhor. Como é bom, Senhor amado, levar o Teu Evangelho. Como é bom cantar louvores a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que nos foi dado, Senhor, de Te louvar, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado. Senhor, queremos Te entregar as pessoas que nesta noite devolveram, Pai amado, aquilo que pertence a Ti, aos sustento da Tua casa, Senhor. Cada dia, Senhor, como a Tua palavra diz, Tu possa estar repreendendo o devorador e multiplicando na vida dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa palavra agora é de gratidão. Te agradecemos pelos visitantes, Senhor. Te agradecemos pela vida, Pai amado, do pregador desta noite. Te pedimos, Senhor, fica conosco a cada dia, porque nós somos eternamente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, agora poder sentar, né? Meu pastor vai conduzir o nosso diácono, me chamar a atenção aqui agora. E temos, antes de começar, irmãos, eu não poderia de apresentar o nosso irmão que chegou agora, tá? Ele é irmão, ele é meu... Não, eu sei o que é o irmão da Isabel, eu conheço ele que é meu vizinho, só não esqueci seu nome, rapaz. Ah, o Vitor, isso, Vitor, desculpa, tá, Vitor? Seja bem-vindo, tá, Vitor? Deus te abençoe, tá bom? O pastor vai estar orando e apresentando o nosso seminarista, tá? É nosso? Vamos ficar em pé, queridos. Receber o nosso irmão José Américo, diácono, seminarista, que vai estar com a oportunidade nessa noite de ministrar a palavra do Senhor. Depois ele vai apresentar a sua esposa, mas já é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, em nome de Jesus. Pai Santo, nós somos gratos por tudo que nós já fizemos, pelo louvor que nós entoamos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso culto, que suba ao teu trono da graça, que o Senhor se alegre do nosso ajuntamento. Agora, nesse momento, também pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, que venhamos, ó Deus, estar desarmados, Pai, que nada nem ninguém venha impedir o nosso louvor, a nossa adoração, e nada nem ninguém venha impedir o nosso ouvir da tua palavra. Usa o teu filho na instrumentalidade do teu Espírito Santo e fala poderosamente à tua igreja. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas falhas, e ser conosco nessa noite para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, pastor. Podia sentar. Eu queria, antes de falar qualquer coisa, queria trazer a minha esposa, no caso aqui, para fazer uma declamação, por assim dizer, para a glória e honra do nosso Deus. Minha esposa, Lúcia, obrigado, irmã. E logo, logo estaremos fazendo as devidas considerações. Irmãos, na verdade eu não vou declamar, porque eu declamava, porém eu esqueci realmente. Faz anos que eu não declamo. E a minha tia estaria aqui hoje declamando. Mas eu vou ler algo que me fala muito ao coração. E gostaria que pedir aos irmãos que estejam atentos, aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, ao que vai ser falado. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Um pobre perdido fui eu. Pasmei que me fosse impossível entrar minha alma no céu. Vaguei tão errante nas trevas, nem raio de luz vinha a mim. E triste, cansada minha alma, não via perdão para mim. Estando no meio das trevas, bem clara uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei, parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei, sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Então, me entreguei a meu mestre. Feliz Jesus Cristo me fez. E a todos eu vou proclamando. Foi Ele que me satisfez. E quando, por graça de Cristo, o céu alcançar a final, louvores darei para sempre a quem me deu vida eternal. Amém. Tá, irmãos? Jesus abençoe. Que os irmãos orem por mim, para que eu volte a declamar, para que eu volte a decorar. Estou com dificuldade de decorar. Declamei muitas outras poesias e estou esquecida delas. Então, os irmãos orem. Na verdade, é um pedido de oração. Mas eu não estou aqui para pregar, mas essa mensagem me fala ao meu coração. E é que aqueles que ainda não têm esse conhecimento da palavra de Deus, e que se acha que está nas trevas e não tem salvação, creia que há salvação em Cristo. Agora sim. Boa noite, igreja.
Eu me chamo José Américo dos Santos, sou missionário de Vicente Carvalho, Guarujá, da minha igreja, quando me converti à Igreja Batista em Itapema. Fiz oração lá em Cubatão, Deus ouviu, e aqui está minha esposa abençoada, que estou há 35 anos com ela. 36 anos, melhor dizendo. Então, minha esposa é uma bênção na minha vida, com certeza. E o que nós estamos para falar nesta noite é um tema extremamente bastante pertinente para os dias que estamos vivendo. E o tema que eu poderia colocar nesta noite é: em quem temos posto os nossos olhos? Traduzindo para os dias de hoje, em quem temos colocado o nosso foco? Fala-se muito em foco aqui, foco acolá, e os jovens adolescentes têm os seus focos constantemente voltados para o quê? Para celular, para as mídias, para redes sociais, etc, etc, etc. Está errado não, show. Mas o foco principal tem que ser colocado na vida, morte e ressurreição do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Abram nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Os que puderem e quiserem, vamos colocar em reverência para o Senhor, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Está aqui atrás, né? Eu vou ler a primeira vez, depois quero que todos nós leamos esse mesmo texto aqui no telão. Primeiro eu. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos juntos? Ah, nosso Deus. Podia sentar. Que história com H, verídica, porque tudo está na Bíblia, é verídico. História é essa? É a vida de um rei chamado Josafá. E essa história, na realidade, começa lá no versículo 17 em diante, quando ele começa a fazer o quê? Ele começa como rei. O povo de Israel se vivenciou naquela época uma grande apostasia da fé, poste de Deus para cá, idolatria para acolá. Ele começou o quê? Botar a casa em ordem. Começou a rodar, no capítulo 19 é bem claro, que ele começa a rodar por tudo quanto é lado do reino de Judá, e começa a fazer o quê? Começa a instituir naquela localidade pessoas consagradas ao Senhor, para que ali eles pudessem voltar novamente à adoração do Deus Todo-Poderoso. Mas ele não escolheu qualquer pessoa. Ele escolheu os que eram da linhagem do sumo sacerdote de Levi, que era o grupo, por assim dizer, uma das tribos que era responsável somente para a adoração ao Senhor. Mais nada. Nos filmes que a gente via, é verdade mesmo, eles levavam a arca do Senhor com todos os sacerdotes e Deus trabalhava, Deus atuava e o povo prosseguia. Mas nesse episódio em especial, vamos ver uma situação que Josafá passou e que eu gostaria que nós acompanhássemos do versículo 1 em diante. E na minha tradução ele fala o seguinte: e sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram a vida a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do além do mar e da Síria, e estes que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus?
pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não a desta semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, és que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força e experiência essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Duas situações periclitantes, triste, perigosa, braba, nós vemos nesse versículo número 12. Primeiro, eles não tinham força para resistir contra aquela grande multidão, e eles não sabiam o que fazer. No decorrer da nossa vida secular, quantas e quantas vezes nós travamos, irmão, por dificuldade financeira, por problemas de relacionamento, por problemas com filhos. Quantas e quantas vezes nós travamos, a gente não sabia nem para onde ir, quanto mais do que fazer. O rei Josafá estava nessa mesma situação. Mas o que ele fez? O que ele fez, ele nos mostra, acima de tudo, que ele teve medo. O cristão também tem medo? Lógico. Mas nós não podemos permitir que esse medo nos trave. Temos que ir para frente, temos que ir para cima. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Repitam, o nosso Deus está conosco. E por isso, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Isso aconteceu com Josafá, porque ele teve medo. Travou ele? Não, ele reconheceu que não tinha condição de nada, e ele fez o quê? Se nós analisarmos bem a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 em diante, Deus faz uma promessa para o seu povo. O que ele fala lá? Em 2 Crônicas 7, 12, ele fala o seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Hoje eu pergunto, quem é a casa do Senhor, irmão? Não. Quem é a casa do Senhor, irmão? Eu, você, nós somos possessão de Deus. Quando nos ajuntamos em reunião, aí somos a igreja do Senhor. Mas eu sou a igreja do Senhor. Onde eu botar a planta do meu pé, eu sou a igreja do Senhor. Ali o Senhor se faz presente. Por quê? O Espírito Santo de Deus habita em mim. Se habita em mim, onde eu estiver, eu sou a casa do Senhor. Ou estou errado? Então, partindo desse princípio, Deus foi bem claro com o seu povo. E o que Josafá fez? Fez lembrar Deus. O irmão Américo, Deus não fica chateado quando a gente começa, entre as cobrar suas promessas, não. Me prova alguma coisa dessa forma na Bíblia, irmão. Provo. A Bíblia fala que o profeta, Deus chamou o profeta Elias, se não me engano, e falou: vai até o rei Ezequias e fala o seguinte: prepara a tua casa, tu vai morrer. O que Ezequias fez? Começou a chorar do Senhor, e
Isaías, perdão, obrigado, irmão, Isaías, ele virou-se para a parede, o rei Ezequias começou a chorar e lembrar do Senhor os seus feitos. Nem bem Isaías tinha saído, volta e fala para o meu servo que eu dei para ele mais 15 anos. Deus atende ou não atende? Então nós temos que nos conscientizar, acima de tudo, que o próprio Jesus Cristo fala o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, bateis e abrireis, buscais e encontrareis, que todo aquele que pede, recebe, que bate, se abre, que procura, acha. Então o texto da palavra de Deus, bem claro, nesta noite, em Josafá, ele nos fala como ele fez para poder ser ouvido pelo Senhor. Primeiro ele teve medo, ele reconheceu que não é nada, reconheceu que é ninguém, reconheceu que se Deus não estiver à frente, não tem como ele chegar a lugar nenhum. Aí ele fez o quê? Ele botou o povo todo a orar, botou o povo todo o quê? A buscar o Senhor, botou o povo a chorar, a se humilhar, do maior ao menor. Lembramos de quem? Passando pela Bíblia, de Nínive. Deus fala para Jonas ir pregar lá em Nínive, ele não queria ir, mas quando ele foi, começou a pregar de má vontade, o povo todo se arrependeu. E Nínive não foi destruída. Por quê? Aquele povo se arrependeu. Então, quando nós vivemos esse texto diante de nós nesta noite, mostra acima de tudo que a forma como Josafá se colocou dentro da situação em que ele estava vivendo, que é a situação de opressão, de reinos e mais reinos querendo destruir o povo de Israel. E ele se colocou, nós lemos bem claro, chamou todo mundo, vamos começar a orar e jejuar, vamos clamar ao Senhor aqui de alta voz, e vamos começar a nos humilhar e nos consagrar nossa vida para que Deus realmente venha a nos dar o livramento dessa situação, porque só Deus pode resolver. E repetindo, duas situações, eles não sabiam o que fazer e travaram. Mas continuando o texto, ele fala o seguinte, continuando um pouquinho mais para frente o texto, e vendo o seguinte: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dá ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Opa! Se a gente consegue ter humildade de jogar a nossa peleja nas mãos do Senhor, acabou, irmão, ele resolve. Mas eu preciso ter o quê? Fé. Porque o texto é bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, irmão Américo? Hebreus 11:1, se não me engano, diz: fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas que não se vê. Se eu ver, deixou de ser fé, irmão. É qualquer outra coisa, menos fé. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, Deus vai te responder. Não sei quando, não sei qual a situação que está passando na noite de hoje, não sei como você entrou aqui dentro dessa casa do Senhor, mas eu sei que Deus com certeza está falando no seu coração nesse momento. Não temas que eu sou contigo, não te assumas que eu sou o teu Deus, ó povozinho de Jacó. Porque ele bem claro, Jesus falando: eu tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu sou contigo, não temas que eu te ajudo. E o texto que Deus falou, olha, por que eu falei levita? Porque Deus não habita em templo que não está de acordo com Ele quer. Por isso que a necessidade de eu, como instrumentista, eu como membro, cargo diretor da igreja, seja qual for, eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso consagrar a minha vida para subir aqui no altar do Senhor e poder fazer um louvor que realmente suba aos céus e agrade o coração do Senhor, e também juntos venhamos ser abençoados através da adoração. Porque já ouvi falar certa vez que quando a gente ouve a mensagem, tem uma certa resistência. Beleza, normal. Mas quando você louva, você não tem resistência, você se entrega. Você começa a louvar, você começa a cantar, você se entrega, você se coloca do jeito que Deus quer que você esteja.
Porque não há resistência, não há barreira quando nós começamos a louvar ao Senhor. Nesse momento, Deus foi bem claro quando Ele falou exatamente isso: não temas. E vem dizer o seguinte, repetindo o versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante dos exércitos de Israel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Interessante observar que o texto é bem claro. Não faz nada, irmão, diz que eu resolvo. O que eu quero dizer com isso? Insistentemente estamos querendo levar uma batalha para frente, que Deus fala: fica quieto, Deus que vai resolver. Não, Deus que vai resolver, Senhor, deixa comigo. Então insistimos, e damos curvos na água. Por quê? Não ouvimos o que Deus nos falou. É bem claro, ó, fica quieto, deixa que eu resolvo. Não, Senhor, deixa que eu resolver, eu faço, aconteço. Se arrebenta. Porque Ele falou para você não fazer nada, para você ficar quieto, para você ficar quieta, que Ele ia resolver. Quantas e quantas vezes quer teimar com o Senhor, quer teimar com o Espírito Santo, e não aceita isso, não aceita aquilo, e não conseguimos entender que isso é um processo na qual Deus está permitindo que venhamos passar para o livramento maior lá na frente. A gente não consegue enxergar, não consegue entender. Mas Ele fala: fica quieto, você não tem que fazer nada, parai. Ele vem dizendo bem claro no versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã seremos encontro, que o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmão, nessa noite? Repito, eu não sei a forma que o irmão e a irmã entrou aqui. Mas o texto é bem claro, nesse momento, que estamos chegando próximo das vindas de Cristo. Israel está em guerra constantemente. Antigamente era guerra na Ucrânia, contra a Rússia. Saiu o sufoco da Ucrânia, está Israel com o Irã. E sucessivamente estamos vivendo dias difíceis que, na realidade, as portas, ou melhor dizendo, as bodas do Cordeiro estão por chegar. Então, a necessidade que eu, a partir de mim, eu tenho em primeiro lugar, consagrar a minha vida ao Senhor. Me arrepender dos pecados que eu constantemente tenho feito diante do Senhor. E começar, no caso, a rever a minha vida desde o dia que eu me converti até o dia de hoje, para que eu possa saber se eu estou no crivo que Deus espera que eu esteja. Porque a Bíblia é bem clara: arrebatamento vai ser no estalar de dedo, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho de Deus. E para que nós não fiquemos para trás, temos que ser sinceros e honestos conosco mesmo. Ainda temos que nos conscientizar da necessidade de fazer um exame da nossa vida. Tem um texto bíblico que fala: se examinarmos a nós mesmos, não teremos necessidade de ser examinado por ninguém. Por quê? Porque eu peguei a palavra do Senhor, botei o crivo e me examinei a minha vida. Realmente, Senhor, eu preciso fazer tanta coisa para me consertar. Oh, meu Pai, tem misericórdia. E Ele tem. Mas desde que haja sinceridade e honestidade dentro de você, o seu Deus. Que a partir do momento que a gente coloca a nossa vida no altar do Senhor, nós temos que, acima de tudo, fazer a nossa parte. Porque com certeza Ele fez a dele há muito tempo. E para finalizar a nossa palavra, o texto de hoje que nós lemos, a vida, a história de Josafá perante essa situação que ele vivenciou no passado. Volto a dizer, eu não sei a luta ou a dificuldade que vocês estão vivenciando. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, mas independente disso, não podemos esquecer do que está escrito lá
em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que fala: em tudo somos atribulados, mas não, e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe nesta noite e complete no coração dos irmãos aquilo que eu não pude trazer. Queria convidar mais uma vez os irmãos a colocarem em pé, e nós estamos orando nesse momento, para depois passar a palavra para quem tem direito. Vamos colocar em pé? Pai, eu te agradeço, Pai amado, pela oportunidade que nos concedeste de nesta noite estarmos aqui nesta casa, na tua casa, Senhor, casa que é, ó Pai amado, dirigida pelo teu Santo Espírito nesta noite, na qual o Senhor nos desse oportunidade de compartilhar com os teus servos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó Senhor, das lutas que eles estão passando, eu não posso saber de maneira nenhuma, mas eu quero crer, Pai amado, e pedir em nome de Jesus que o Senhor possa ter me usado, Pai amado, para falar ao coração de cada um do teu servo, em particular nesta noite. Permita, Pai amado, que eles estejam colocando na tua presença nesse momento a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, Senhor, para que o Senhor possa começar a dar resposta para essa dificuldade, essa necessidade, esse problema que eles estão enfrentando. Nós não sabemos qual é, Pai, mas o Senhor sabe. Eu tenho certeza que o Senhor sabe. Então, dá, ó Pai amado, liberalidade do teu Santo Espírito para tratar com cada um dos teus servos nesta noite que estão aqui nesse culto. Para que eles vão tratar em particular contigo, Senhor. Porque os dias são maus. A vinda de Cristo está próxima e a apostasia daqui a pouco estará varrendo por esse mundo. Então, nos ajuda, Senhor, a não nos apostatar, não nos afastar da Tua palavra de jeito nenhum, para que o Teu nome seja grandioso e exaltado em nossas vidas. Nos ajuda para o Teu compromisso perante o Senhor, do decorrer de finalzinho de ano, metade de ano para dezembro. Tu possas usar os Teus céus para ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor. Através das suas vidas, através do seu testemunho, através da sua falar, do seu andar, do seu deitar, do seu levantar. Dá oportunidade e privilégio para essas vidas, Senhor, alcançarem outras vidas para que o teu reino seja, ó Pai amado, preenchido de acordo com a tua vontade. A tua vontade não é que ninguém se perca, mas o Senhor é um cavaleiro. O Senhor não volta atrás na tua palavra. O Senhor já falaste que deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio. Entre ele escolher se vai querer seguir ao Senhor ou não. Mas não esqueçamos que somos responsáveis pelas nossas decisões, porque iremos partir um dia, e aqueles que partiram e são servos estão melhores que nós, que estão na glória com o Senhor, já completado a bodas do Cordeiro com eles. Então permita, Pai, que nós venhamos a realmente ser sinceros e honestos diante das nossas vidas, e que possamos, Pai Celestial, fazer uma reflexão, possamos fazer um apanhado da nossa vida, desde o dia que nós nos convertemos até o presente momento, e ver se alguma aresta para ser aparada, e nos coloca no prumo que o Senhor quer que nós estejamos, para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Continua abençoando esse ministério do teu servo, Pai amado, dando ele cada vez mais sabedoria e discernimento dos altos céus para ele e sua equipe, continuar ganhando almas para o Senhor nessa localidade, e que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai amado, e cumpre, ou como era dizendo, completa no coração dos teus céus aquilo que eu não pude trazer. É que eu te oro, sabe Deus que sou fraco, sou imperfeito, mas eu fui lavado no sangue do Cordeiro. E te aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Então nos dá, ó, para o restante de noite abençoado, uma semana na tua presença, que eu te oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos, eu agradeço a oportunidade do pastor e da igreja de envolver para esse momento. Vamos ficar em pé. Ministério de Louvor. Isso. Vamos adorar o Senhor. Digno é o Senhor. Em pé, vamos? Isso. Preciso de uma ajuda sua. Você percebeu que temos falta aqui de vocalista, né? A irmã Sheila hoje está com a garganta ruim, a irmã Carol, a irmã Sara está no sacrifício, cantando ali. Vamos cantar.
ela está fazendo a sua oferta de louvor. Mas vamos cantar bem forte para o Senhor. Graças eu te dou. Vamos dizer isso ao Senhor? Vamos lá? Bem forte. Junto com o Ministério de Louvor para adorarmos a esse Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos campos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, loucamente coração e meu perdão restaurou minha Elevo minhas mãos.
Diz que ele ressuscitou, ele está vivo e ele é digno do seu louvor nesse lugar, amém? Mas também que ele ressuscitou porque ele venceu a morte, e assim como ele venceu a morte, nós também venceremos a morte, e assim como ele venceu, nós venceremos, e assim como ele está na glória, nós estaremos na glória. Então ele morreu por mim e por você. E essa peleja não é sua, é dele. Porque ele pagou um alto preço. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa pagar a promessa. Você não precisa sair daqui e fazer nenhum trabalho para você ser salvo. A Bíblia só diz uma coisa que você precisa fazer e que você pode fazer nessa noite para herdar a vida eterna, porque ele já pelejou por mim e por você, assim como foi na peleja com Josafá. Ele diz: bota só o povo em oração, em adoração, e você verá o livramento que eu, o Senhor, te darei. Assim como ele fez na vida de Josafá, na vida daquele povo, ele fez por nós. Só ore, só se entregue a mim, só louve a mim, só adore a mim, porque o Senhor já venceu todas as batalhas. Ele venceu o inferno. A palavra do Senhor diz que ele venceu o último inimigo, a morte. Ele venceu por mim e por você. Mas nós só podemos fazer uma coisa, diz a palavra do Senhor: entregar a nossa vida a Ele, deixar que Ele a partir de então governe a nossa vida, deixar que Ele a partir de então direcione a nossa vida, como fez Josafá. Senhor, nós não somos nada, nós somos pequenos, mas o Senhor é tudo. O Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor pode nos dar a salvação eterna. O Senhor pode nos dar o livramento, porque o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que nós estamos aqui porque Ele está aqui nesse lugar. E eu queria nessa noite, eu não quero me alongar, diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós estamos ministrando, que o nosso amado irmão ministrou. Você precisa nessa noite tomar uma decisão, porque talvez você esteja lutando as batalhas nas tuas mãos, nas tuas forças, e muitas vezes não é na tua força, e muitas vezes você está indo por um caminho errado, e o Senhor está falando assim: olha, fique em posição, espere o meu livramento, espere a minha ação, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Talvez você esteja muito preocupado. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está nos céus olhando para você nesse momento, dizendo para você assim: meu filho, eu te conheço, sei quem tu és, e eu, o Senhor, tenho guardado você a cada dia. Você pode sair daqui com essa certeza. Você pode sair daqui tomando uma decisão de andar com esse Deus. Então eu não posso deixar de apelar nessa noite. Alguém aqui que precisa nessa noite entregar sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu não quero mais lutar com as minhas mãos, agora eu quero caminhar com o Senhor. Alguém nessa noite que queira entregar sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu peço. E o Senhor pode mudar a tua história nessa noite. O Senhor pode mudar a tua vida nessa noite. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus.
Alguém nessa noite que quer parar de lutar com as suas próprias forças e deixar Deus invadir o teu coração, a tua mente, e deixar Deus tomar a tua vida de uma forma diferente nesse lugar. Alguém nessa noite, eu quero dizer para você, olha, é a maior e melhor decisão da tua vida. Você vai verdadeiramente tomar a melhor decisão da sua vida. Quantas vezes Pedro quis ir na força dele? Pedro quis cortar a orelha do servo romano. Pedro quis fazer na sua força. Quando ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, jamais eu vou negar o Senhor. Ele foi na sua força e negou Jesus. Mas Jesus falou para ele: Pedro, quando te converter, o Espírito Santo vai te governar, vai levar a tua vida, vai te abençoar, vai te usar. E Pedro se converte ao Senhor e a partir dali vive uma nova história com Deus. E nós muitas vezes estamos andando longe do Senhor porque escolhemos. Mas o Senhor tem falado conosco. Não é hora de você parar de lutar com as suas armas. Não é hora de você querer andar sem esse Deus. Não é hora de você deixar as suas armas e somente esperar no Senhor. Há alguém aqui nessa noite? Se não há, eu vou orar. Se não há nessa noite, eu quero dizer para você, meu amado irmão pregou o que eu preguei domingo passado. A guerra em Israel já está mostrando o fim. Jesus está se aproximando. E a Bíblia diz que Ele dá tempo para o arrependimento, para que ninguém se perca, para que ninguém fique pelo meio do caminho. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama. Não é porque Ele quer te condenar, não. Ele te ama, Ele está dando tempo para você. Está dando tempo para mim. E eu tenho certeza que o que Ele tem para nós é muito melhor. O que Ele tem para nós vai além do nosso pensar. Vai além do que entra na nossa mente e no nosso coração. Deus separou algo muito especial para você. Então, nessa noite, se você quer, entrega a sua vida a Jesus. Faça isso. Diz: Senhor, eu não posso ir nas minhas forças. Eu também quero nessa noite orar por enfermos. Quero todo mundo aqui que está com resfriado. Em nome de Jesus nós vamos orar. Vamos dar fim em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Isso. Até eu já estou aqui. Isso. Quem está aí com resfriado, quem está aí com problema no estômago, vamos orar, irmãos. O nosso Deus é poderoso, certo? Continuaremos. Vamos junto aqui, ó. Junto aqui. Em nome de Jesus. Nós passamos uma pandemia porque Deus nos sustentou. E Ele é poderoso. Amém? Então vamos orar. Você que ficou no banco, estenda sua mão para cá. Abençoa a vida desses irmãos, nós vamos orar. Se alguém ainda nessa noite que não entregou sua vida a Jesus, não deixe para fazer isso amanhã. Jesus está voltando. Jesus quer cuidar da tua vida, quer abençoar a tua casa. Amém? Feche teus olhos, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Pai Santo, em o nome santo do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra ministrada nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós precisamos deixar as nossas armas. Nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor é Deus que pode todas as coisas. O Senhor é Deus que peleja por nós. Então nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer e pedir de uma forma muito especial por vidas que não entregaram a sua vida ao Senhor nessa noite, mas que sabem que precisam tomar essa decisão. Deus, que ele, que ela, ó Deus, saia daqui, ó Deus, pensativo. Que ele, que ela, nessa noite, Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Porque, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo, algo especial para esse irmão, para essa irmã. Agora, de maneira muito especial, Senhor, diante daquilo que nós falamos nessa noite, nós também queremos pedir, ó Deus, o teu milagre, ó Deus, do nosso bairro, o teu milagre na nossa igreja, ó Deus, diante dessa enfermidade que tem, ó Deus, alcançado os lares, ó Deus, que parece pouco, Senhor, e muitas vezes é pouquinho.
ó Deus, mas muitas vezes nos incomoda, nos atrapalha de fazer a tua obra, nos atrapalha, Deus, de sair bem para trabalhar amanhã, Senhor. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, Senhor, com alguma enfermidade, ó Deus, enfermidade, ó Deus, que tem se assolado, ó Deus, por esse país, por essa nação. Ó Deus, no trabalho nós temos visto pessoas resfriadas ao ponto, Senhor, de estarem internadas, ao ponto de ter que tomar, ó Deus, soro, ó Pai, ao ponto de ter que tomar, ó Deus, remédios. Então, Senhor, nós pedimos, anula, ó Deus, anula o poder desse vírus, anula essa enfermidade e dê vitória ao seu povo, traz a cura ao seu povo e entra com providência na vida do seu povo. Eu, em nome santo de Jesus, eu peço ao Senhor, abençoe meus irmãos que vieram aqui à frente. Ó Deus, se for, ó Deus, do resfriado, se for dessa gripe, ó Deus, entra com providência. Qualquer outra enfermidade também nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir, Pai Santo, entra com providência, traz a cura, venha, ó Deus, agir poderosamente na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, ó Deus, da planta do pé ao último fio de cabelo, tira todo o câncer, Senhor, tira toda a enfermidade, tira toda a depressão, Senhor, em nome santo de Jesus, traz a libertação, liberta, Senhor, Tu és poderoso para fazer maravilhas nessa vida, em o nome santo de Jesus, Pai, opera grandemente na nossa vida, ó Deus, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai, em o nome santo de Jesus, se esse culto terminou nessa noite, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e que essa semana seja uma semana de muita relação, de muito trabalho, mas seja uma semana repleta, Senhor, da Tua presença, do Teu louvor, da leitura da Tua palavra, da consagração, da santificação. Não abrimos mão de uma igreja santa, não abrimos mão de viver uma vida de santidade, de uma vida de luta contra o pecado, e que essa semana seja uma semana muito especial para o seu povo, e que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos na vida do seu povo, para a Tua honra, Pai, e Tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor em o nome santo de Jesus.